O dia começava como uma oração sussurrada entre os carvalhos, carregando consigo o cheiro de terra seca e o peso de segredos que nenhuma alma deveria carregar sozinha. Maria segurava a mão pequena de John com força desesperada, como quem agarra a última corda antes de cair no abismo. O menino, de apenas 7 anos, caminhava ao lado dela com passos que tentavam ser corajosos, mas que denunciavam o medo nos olhos grandes e escuros, olhos que haviam visto coisas demais para uma criança. A estrada de terra batida se estendia à frente como uma promessa incerta, serpenteando entre colinas douradas pelo sol do fim de tarde. Maria não sabia para onde ia. Sabia apenas que não podia parar. Atrás delas, a poeira ainda se assentava sobre as ruínas de uma vida que se desmoronara em questão de horas. Uma acusação, uma mentira. E, de repente, tudo pelo que havia lutado, a pequena casa que herdara do marido morto, a horta onde cultivava tomates e feijões, a sensação de pertencer a algum lugar, tudo isso havia se transformado em fumaça. "Mamãe, estou com sede", murmurou John, a voz pequena, quase perdida no som do vento. Maria parou e se ajoelhou diante do filho, tirando de seu alforje de couro gasto um cantil com apenas alguns goles de água morna. Observou o menino beber com cuidado, como se soubesse que aquilo era tudo o que tinham. Os lábios dele estavam ressecados e havia uma mancha de terra na bochecha direita que ela limpou com o polegar, num gesto que carregava toda a ternura que ainda restava em seu coração partido. "Vamos encontrar um lugar para descansar logo", disse ela, tentando imprimir na voz uma confiança que não sentia. "Um lugar onde ninguém nos conheça." O menino assentiu, mas Maria viu nele a mesma pergunta que martelava em sua própria mente. Existia um lugar assim? Haveria, em todo aquele território vasto e impiedoso, um pedaço de terra onde uma mulher acusada de roubo e seu filho pudessem recomeçar sem que o passado os encontrasse como uma sombra? O som de cascos ecoou atrás delas, distante ainda, mas inconfundível. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Levantou-se num movimento brusco, pegou John pela mão e começou a correr, abandonando a estrada principal para se embrenhar na mata. Os galhos arranhavam seus braços, o vestido de algodão se prendia nos espinhos, mas ela não parava. Atrás delas, o som dos cavalos se aproximava. Foi quando viram o homem. Ele estava parado junto a um carvalho imenso, como se houvesse brotado da própria terra. Alto, de ombros largos que pareciam capazes de carregar o mundo, usava um chapéu de abas largas que sombreava um rosto marcado pelo sol e pelo tempo. Não se moveu quando os viu. Apenas permaneceu ali, uma presença sólida e silenciosa, enquanto Maria e John paravam abruptamente, sem saber se deviam continuar correndo ou se preparar para mais uma rejeição. O homem tinha olhos claros como água de rio, e quando os pousou em Maria, ela sentiu algo estranho. Não era pena, não era julgamento. Era algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Era respeito. "Senhora", disse ele, tocando levemente a aba do chapéu. A voz era grave, pausada, como quem escolhe cada palavra antes de pronunciá-la. O som dos cavalos estava mais próximo agora. Maria olhou para trás, depois para o homem, e algo em seu peito se quebrou. "Por favor", sussurrou. "Eles estão atrás de nós. Não fizemos nada de errado, mas eles não vão acreditar." O homem estudou o rosto dela por um momento que pareceu eterno. Depois baixou os olhos para John, que se escondia atrás das saias da mãe, e algo em sua expressão se suavizou imperceptivelmente. "Vocês vêm comigo", disse ele, e não era um pedido. Colton Pierce não era homem de muitas palavras, mas as poucas que pronunciava tinham o peso da verdade gravada no ferro. Havia aprendido ao longo de anos, perseguindo homens através de territórios sem lei, que as palavras eram como balas. Não se podia desperdiçar nenhuma.
E naquele momento, olhando para a mulher e o menino que tremiam diante dele como folhas ao vento, soube que havia chegado a hora de usar as palavras certas. Não perguntou o nome deles. Não perguntou do que fugiam. Havia algo nos olhos da mulher, uma dor que ele reconhecia, porque também a carregava, que dispensava explicações. Viu nela o reflexo de sua própria mãe, anos atrás, quando fugia de homens que confundiam justiça com vingança. A diferença era que desta vez ele não era o menino indefeso escondido atrás de saias rasgadas. Desta vez ele tinha poder para mudar o final da história. Por aqui, disse Colton, indicando com um aceno de cabeça uma trilha quase invisível que serpenteava entre as árvores. Maria hesitou por uma fração de segundo. Não conhecia aquele homem, não sabia suas intenções. Mas quando ouviu o som dos cavalos se aproximando cada vez mais, e quando viu a forma como ele havia se colocado entre eles e o perigo, algo dentro dela se acalmou. Havia uma solidez nele, que contrastava com tudo o que havia vivido nos últimos tempos. Homens que falavam demais e cumpriam pouco, promessas que se desfaziam como areia entre os dedos. Colton os conduziu por uma trilha estreita que subia à encosta da colina, movendo-se com a silenciosa precisão de quem conhece cada pedra, cada galho que poderia estalar sob os pés. Maria segurava John pela mão, e o menino, por instinto, confiava no homem que caminhava à frente. Havia algo na postura de Colton, na forma como seus olhos varriam constantemente os arredores, que transmitia uma proteção tão tangível quanto o calor do sol. Chegaram a uma elevação de onde podiam ver a estrada sem ser vistos. Os três homens a cavalo pararam exatamente onde Maria e John haviam abandonado o caminho principal. Colton fez um gesto discreto para que permanecessem agachados atrás das pedras, mas seus olhos não deixaram de observar os perseguidores. Eles perderam o rastro, murmurou um dos cavaleiros, a voz áspera carregada pela brisa. Não podem ter ido longe, respondeu outro. Uma mulher e uma criança não conseguem se esconder por muito tempo. Maria sentiu John tremer ao seu lado e passou o braço ao redor dos ombros do menino, puxando-o para mais perto. Colton observou o gesto e algo em sua mandíbula se enrijeceu. Havia uma ternura feroz na forma como ela protegia o filho, e isso despertou nele memórias que preferia manter enterradas. Os cavaleiros permaneceram ali por mais alguns minutos, discutindo em vozes baixas, até que finalmente decidiram seguir pela estrada principal. O som dos cascos se afastou gradualmente, engolido pela imensidão da tarde que se estendia preguiçosa sobre as colinas. Quando o silêncio retornou, Colton se levantou lentamente e ofereceu a mão para Maria. Ela a aceitou, e ele sentiu como ela tremia, não apenas de medo, mas de exaustão. Havia nela a fragilidade de quem havia caminhado além dos próprios limites, movida apenas pela necessidade de proteger aquilo que mais amava. Obrigada, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Colton assentiu uma vez. Breve. Ainda não acabou, disse ele. Eles vão voltar. Maria sentiu o coração acelerar novamente, mas desta vez não foi apenas de medo. Havia algo na forma como ele disse, eles vão voltar, não com o tom de quem anuncia uma catástrofe inevitável, mas com a determinação de quem se prepara para enfrentar uma. Vocês precisam de um lugar para passar a noite, continuou Colton, olhando para John, que havia se aproximado timidamente. Conheço um lugar. Não queremos ser um fardo, Maria começou, mas ele a interrompeu com um gesto quase imperceptível da mão. Não são, disse ele, e havia algo em sua voz que não admitia discussão. Não era rispidez, era certeza, a certeza de um homem que havia tomado uma decisão e não voltaria atrás. Enquanto desciam a trilha em direção ao vale, Maria observou o homem que caminhava à frente. Havia nele uma presença que preenchia o espaço ao redor, como se o próprio ar se organizasse diferente em sua volta. Não era apenas seu tamanho físico, embora ele fosse impressionante, mas algo mais profundo.
Era a sensação de estar ao lado de alguém que conhecia o valor das coisas importantes e não transigida quando se tratava de protegê-las. John tropeçou numa pedra e antes que Maria pudesse reagir, Colton já havia se voltado e estendido a mão para o menino. Cuidado com as pedras soltas, disse ele, a voz mais suave do que antes. O caminho melhora daqui a pouco. Foi um gesto simples, mas Maria sentiu algo se mover em seu peito. Havia muito tempo que ninguém cuidava deles. Muito tempo que alguém olhava para John e via uma criança que merecia proteção, não um fardo ou uma complicação. A cabana apareceu entre os pinheiros como uma promessa silenciosa, construída com troncos escuros que pareciam ter brotado da própria terra. Não era grande, apenas o suficiente para abrigar um homem solitário, mas havia nela uma solidez reconfortante, como se pudesse resistir a qualquer tempestade que o mundo decidisse enviar. Uma chaminé de pedra se erguia de um lado, e da janela pequena escapava uma luz dourada que falava de lar, mesmo para quem não tinha mais um. Maria parou na entrada, hesitante. A vida lhe havia ensinado a desconfiar de gentilezas vindas de estranhos, especialmente de homens. Mas quando Colton empurrou a porta de madeira e se virou para eles, não havia expectativa em seus olhos, apenas uma hospitalidade simples e genuína. Entrem, disse ele. A noite vai ser fria. O interior da cabana era austero, mas limpo. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro do cômodo principal, ladeada por duas cadeiras simples. No canto, um fogão de ferro irradiava calor, e sobre ele, uma panela exalava o aroma de ensopado que fez o estômago de John roncar audivelmente. Havia uma cama estreita encostada numa parede, coberta com mantas de lã grossas e bem cuidadas. "Podem dormir na cama", ofereceu Colton, já tirando o chapéu e pendurando-o num gancho ao lado da porta. "Eu durmo no chão? Não é a primeira vez?" "Não", Maria disse rapidamente. "Já fizemos demais. Não vamos tomar sua cama também." Colton a olhou com uma paciência que ela não estava acostumada a receber. "Senhora, quando foi a última vez que dormiu numa cama de verdade?" A pergunta a pegou desprevenida. Maria tentou se lembrar. Tinham sido tantas noites dormindo ao relento, em celeiros abandonados, em qualquer lugar onde pudessem se esconder por algumas horas. "Não importa", murmurou. "Importa sim", disse ele com uma firmeza suave que não admitia argumentos. "Uma mãe precisa descansar para cuidar do filho, e uma criança precisa de uma noite de sono sem medo." John havia se aproximado do fogão, atraído pelo calor e pelo cheiro da comida. Colton notou, e sem dizer nada, serviu uma tigela do ensopado, testou a temperatura com cuidado e ofereceu ao menino junto com uma colher de madeira polida pelo uso. "Devagar", aconselhou quando John começou a comer com voracidade desesperada. "Tem bastante, não vai acabar." Maria observou a cena com um aperto no peito. Havia semanas que não via John comer uma refeição quente, e a forma como Colton cuidava dele, sem fazer alarde, sem esperar agradecimentos, despertou nela uma emoção que havia esquecido existir. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, mais perigoso. Era a sensação de estar sendo cuidada por alguém que entendia o valor do cuidado. "E a senhora?", perguntou Colton, já preparando outra tigela. Maria começou, mas as palavras morreram em sua garganta. "Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ela tinha comido? Quando foi a última vez que alguém a chamou de senhora, com respeito genuíno, não com sarcasmo ou desprezo?" Colton colocou a tigela na mesa e puxou uma cadeira para ela. "Coma", disse simplesmente. "Depois conversamos." A comida estava deliciosa. Carne macia, batatas e cenouras cozidas no ponto certo, temperadas com ervas que ela não soube identificar. Cada garfada parecia devolver um pouco de vida ao seu corpo exausto. John terminou sua porção e, pela primeira vez em semanas, não perguntou se haveria mais. Havia uma confiança nova em seus olhos, a certeza de que naquele lugar não passaria fome. Enquanto comiam,
Colton permaneceu em silêncio, ocupado em pequenas tarefas domésticas, avivando o fogo, organizando algumas coisas sobre a mesa, verificando se a porta estava bem trancada. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de alguém que sabia quando as palavras eram desnecessárias. Quando terminaram, ele recolheu as tigelas e as lavou numa bacia, os movimentos econômicos e precisos de um homem acostumado a cuidar de si mesmo. Maria se ofereceu para ajudar, mas ele recusou com um gesto gentil. Descanse, disse. Amanhã vamos precisar decidir o que fazer. A realidade voltou como uma pedra arremessada contra o peito. Por algumas horas, Maria havia se permitido esquecer que eram fugitivos, que havia homens procurando por eles, que não tinham para onde ir. Mas na voz de Colton não havia desespero, apenas o pragmatismo de quem estava acostumado a resolver problemas. Por que está nos ajudando? Ela perguntou, finalmente fazendo a pergunta que martelava em sua mente desde o primeiro momento. Colton parou o que estava fazendo e se virou para ela. Por um momento, seus olhos se perderam no fogo que dançava no fogão, como se buscasse ali a resposta que nem ele mesmo sabia explicar completamente. Porque alguém precisa, disse finalmente, e porque sei o que é não ter ninguém. A confissão pairou no ar como fumaça, carregando consigo o peso de histórias não contadas. Maria estudou o rosto de Colton, procurando sinais da dor que havia por trás daquelas palavras simples. Ele não desviou o olhar, mas ela percebeu como seus dedos se fecharam ligeiramente, como se estivesse segurando algo invisível que ameaçava escapar. John havia adormecido na cadeira, o corpo pequeno curvado numa posição que falava de exaustão absoluta. Colton se aproximou do menino com cuidado e Maria se preparou para pegá-lo, mas o homem fez um gesto para que ela permanecesse sentada. Deixe-me, disse ele baixinho. Com uma delicadeza surpreendente para alguém de suas proporções, Colton ergueu John nos braços e o levou até a cama. O menino murmurou algo incompreensível no sono, mas não acordou. Colton o cobriu com as mantas de lã, certificando-se de que estavam bem ajustadas ao redor do corpo pequeno. Maria observou cada movimento, e algo dentro dela se reorganizou. Havia tanta ternura naqueles gestos, tanta reverência pela vulnerabilidade da criança, que ela sentiu os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém cuidava de John como se ele fosse precioso, não apenas um estorvo ou uma responsabilidade. Ele tem o sono pesado? Perguntou Colton, voltando para perto do fogão. Não tinha antes, respondeu Maria, a voz baixa para não acordar o filho. Mas estas últimas semanas, acho que o medo cansa mais que caminhar. Colton assentiu, como se compreendesse exatamente o que ela queria dizer. Serviu 2 xícaras de café e ofereceu uma a ela. O líquido estava forte e quente, e Maria envolveu a caneca com as 2 mãos, absorvendo o calor que se espalhava pelos dedos. "Do que vocês estão fugindo?" perguntou ele finalmente. Maria hesitou. Havia se acostumado tanto a esconder a verdade, a inventar histórias que explicassem sua situação sem revelar detalhes comprometedores, que por um momento não soube como responder com honestidade. Mas havia algo nos olhos de Colton, uma paciência infinita, uma ausência total de julgamento que a desarmou completamente. "Disseram que roubei dinheiro da igreja", começou ela, as palavras saindo devagar, como se cada uma pesasse toneladas. "O pastor, ele me ofereceu trabalho para limpar a igreja, cuidar das flores, pequenas coisas. Eu precisava do dinheiro. John precisa de roupas, comida." Colton não disse nada, apenas aguardou. Quando o dinheiro da coleta desapareceu, ele disse que fui eu, que me viu pegando. "Mas eu juro por tudo que é sagrado, eu nunca..." A voz dela se quebrou, e ela precisou parar para respirar. "Ninguém acreditou em mim. Nem sequer me deram chance de me explicar. Apareceram na minha casa com cordas, dizendo que iam me levar para a cidade, me entregar para o xerife. E você fugiu", disse Colton. Não como pergunta, mas como constatação. "Peguei John e corri", confirmou Maria.
Não tínhamos nada além da roupa do corpo e algumas moedas que guardava numa lata. Mas era isso ou deixar que me levassem, e John ficaria sozinho. O silêncio que se seguiu não era incômodo. Era o silêncio de alguém processando a informação, pesando suas implicações. Maria observou o perfil de Colton, iluminado pela luz dourada do fogo, e se perguntou o que ele estava pensando, se acreditava nela, se também achava que uma mulher desesperada por dinheiro seria capaz de roubar de uma igreja. O pastor, disse Colton finalmente. Como ele se chama? Padre Morrison. Por quê? Colton tomou um gole do café e Maria viu algo endurecer em sua expressão. Conheço esse nome, disse ele. E se é quem eu penso que é, você não é a primeira mulher que ele acusa de roubo. O coração de Maria deu um salto. Como assim? Já ouvi falar dele em outras cidades. Sempre a mesma história. Mulheres sozinhas, viúvas ou abandonadas, que ele contrata para trabalhos na igreja. E sempre acaba faltando dinheiro. Colton a olhou diretamente nos olhos. Mas o dinheiro nunca some quando são os homens da congregação que fazem o trabalho. A revelação atingiu Maria como um soco no estômago. Durante semanas, ela havia carregado a culpa, se perguntando se de alguma forma havia dado motivos para a suspeita, se havia algo nela que gritava ladra. Saber que talvez fosse apenas mais uma vítima de um homem que se aproveitava de mulheres vulneráveis trouxe um alívio doloroso. A dor de confirmar que o mundo era ainda mais cruel do que imaginara. Então você acredita em mim, disse ela, e não era uma pergunta. Sempre acreditei, respondeu Colton, com uma simplicidade que a desarrumou completamente. Uma mulher que protege o filho como você protege não é uma ladra. As lágrimas que Maria havia segurado durante semanas finalmente vieram, silenciosas e liberadoras. Colton não tentou consolá-la com palavras vazias, não lhe disse que tudo ficaria bem. Simplesmente ficou ali, sólido e presente, enquanto ela deixava que a dor e o alívio se misturassem e encontrassem seu caminho para fora. Quando as lágrimas cessaram, ela se sentiu estranhamente leve, como se houvesse deixado um peso invisível em algum lugar ao longo do caminho. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu com tons de rosa e dourado que se derramavam através da pequena janela da cabana. Maria despertou gradualmente, desorientada por um momento ao se encontrar numa cama de verdade, sob mantas que cheiravam a sol e lavanda. John ainda dormia profundamente ao seu lado, o rosto relaxado numa expressão de paz que ela não via há semanas. Do outro lado do cômodo, Colton já estava acordado, sentado à mesa com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela. Ele havia dormido no chão, como prometera, mas suas mantas estavam cuidadosamente dobradas num canto e não havia nele nenhum sinal de desconforto ou ressentimento. Quando percebeu que ela havia acordado, virou-se e assentiu numa saudação silenciosa. "Bom dia", disse ele, a voz baixa para não acordar John. "Bom dia", respondeu Maria, sentando-se na beira da cama. "Há quanto tempo está acordado?" "Desde antes do sol nascer", disse Colton, levantando-se para servir café numa segunda xícara. "Costume antigo. A madrugada é o melhor momento para pensar." Ele lhe ofereceu o café, e Maria notou como seus dedos se tocaram brevemente quando ela pegou a xícara. Havia uma firmeza reconfortante naquele toque, algo que falava de segurança e constância. Durante toda a noite, ela havia dormido sem pesadelos pela primeira vez em semanas, embalada pela sensação de que alguém estava montando guarda, que podia baixar a guarda por algumas horas. "E no que estava pensando?" perguntou ela, curiosa apesar de si mesma. Colton voltou a se sentar, as mãos envolvendo a xícara como se buscasse calor. "Em como resolver o problema de vocês", disse ele direto como sempre. "Fugir não é solução permanente. Uma hora ou outra terão que enfrentar essas acusações." O estômago de Maria se apertou. "Mas como? Quem vai acreditar na palavra de uma viúva contra a de um pastor? Alguém que conhece o pastor melhor do que a congregação dele",
respondeu Colton, e havia algo em sua voz que fez Maria se endireitar na cadeira. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, John começou a se mexer na cama, espreguiçando-se como um gatinho. O menino abriu os olhos lentamente e por um momento pareceu confuso, até que viu Colton e sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Maria havia visto no rosto do filho em muito tempo. "Senhor Colton", disse John, sentando-se na cama. "Ainda estamos seguros?" "Estão", confirmou Colton, e havia uma solenidade em sua resposta que transformou a simples palavra numa promessa sagrada. "E vão continuar seguros." Maria preparou o desjejum. Ovos que Colton havia coletado de algumas galinhas que criava nos fundos da propriedade, pão que ele mesmo havia assado e leite fresco que falava de uma vida organizada e autossuficiente. Enquanto comiam, John tagarelou pela primeira vez em semanas, contando a Colton sobre o livro que estava aprendendo a ler, sobre o cachorro que tinham antes de precisar fugir, sobre pequenas coisas que crianças de 7 anos acham importantes. Colton ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com as respostas. Maria observou a interação com um aperto no peito, não de tristeza, mas de algo perigosamente parecido com esperança. John precisava de uma figura paterna, e embora ela jamais admitisse em voz alta, ela também sentia falta de ter alguém com quem dividir o peso das decisões importantes. Depois do desjejum, Colton se levantou e foi até um baú de madeira escura no canto da cabana. De dentro dele, retirou uma pasta de couro gasto, cheia de papéis e cartas. Maria o observou com curiosidade crescente enquanto ele folheava os documentos, claramente procurando algo específico. "Aqui", disse ele finalmente, retirando uma carta amarelada pelo tempo. "Uma denúncia que recebi há 6 meses sobre o pastor Morrison, uma viúva de 3 filhos, acusada de roubar o dinheiro do órfão. Ela conseguiu provar a inocência, mas Morrison já havia fugido da cidade antes que pudessem questioná-lo." Maria pegou a carta com mãos trêmulas. As palavras eram diferentes, mas a história era quase idêntica à sua. A contratação para pequenos trabalhos, o desaparecimento do dinheiro, a acusação imediata dirigida à mulher mais vulnerável da situação. "Há mais", continuou Colton, retirando outros papéis. "Telegrama de um xerife de Montana perguntando sobre um homem com a descrição de Morrison. Outra denúncia de Colorado. Sempre o mesmo padrão. Você é mesmo um caçador de recompensas", disse Maria, compreendendo finalmente a extensão da proteção que ele lhes oferecia. "Sou", confirmou Colton, "e Morrison é procurado em pelo menos 4 territórios. Há uma recompensa considerável por sua captura." John havia se aproximado, fascinado pelas histórias de fugitivos e caçadores. "Você vai pegá-lo?" perguntou, os olhos brilhando de excitação. Colton olhou para o menino, depois para Maria. "Vamos pegar ele", disse, e a inclusão de Maria e John na missão fez algo se expandir no peito dela. "Mas vamos fazer isso do jeito certo. Vocês vão voltar para casa como pessoas livres, com o nome limpo." "Como?" perguntou Maria, quase sem ousar acreditar. "Morrison ainda está na região. Homens como ele não vão longe. Precisam encontrar outra congregação, outras vítimas. E quando encontrarmos ele, vocês vão estar lá para confrontá-lo, com testemunhas, com provas." Colton dobrou os papéis cuidadosamente. Justiça de verdade, não a versão distorcida que ele oferece. Maria sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não apenas alívio, mas uma sensação estranha e poderosa de ter alguém ao seu lado que entendia que ela merecia justiça, não apenas caridade. Os 3 dias que se seguiram trouxeram uma rotina que Maria jamais imaginara possível. Pela manhã, Colton saía para cavalgar pelas redondezas, seguindo pistas e conversando com pessoas que pudessem ter informações sobre Morrison. À tarde, retornava com novidades. Uma cidade onde um pastor havia chegado recentemente, relatos de mulheres contratadas para trabalhos na igreja, pequenos detalhes que iam compondo um mapa da movimentação do fugitivo. Maria e John
permaneciam na cabana, mas não como prisioneiros. Colton havia deixado claro que eles eram hóspedes, não esconderijos. Maria cuidava da casa com a satisfação de quem finalmente tinha um lugar para chamar de lar, mesmo que temporariamente. Cozinhava, organizava, consertava pequenas coisas que precisavam de atenção feminina. John explorava os arredores sob supervisão cuidadosa, alimentava as galinhas, ajudava com pequenas tarefas que o faziam se sentir útil e importante. Era estranho como rapidamente haviam se adaptado àquela vida. Maria percebeu que havia muito tempo não se sentia mulher. Durante semanas havia sido apenas uma fugitiva, uma mãe desesperada tentando proteger o filho. Ali, na cabana de Colton, ela voltava a se reconhecer no espelho, arrumava o cabelo com cuidado, escolhia qual vestido usar. Pequenos luxos que havia esquecido existir. Colton notava essas mudanças. Maria percebia como seus olhos se demoravam nela quando chegava das cavalgadas, como observava a mesa arrumada com flores silvestres que ela colhia pela manhã, como sorria quase imperceptivelmente quando ouvia John rindo no quintal. Não eram olhares invasivos ou possessivos. Eram olhares de um homem que apreciava ver a vida florescer ao seu redor. Na terceira noite, depois que John adormeceu, Maria e Colton ficaram sentados do lado de fora da cabana, observando as estrelas que pontilhavam o céu como diamantes espalhados sobre veludo negro. O ar estava fresco, perfumado com o cheiro de pinheiros e a promessa de chuva distante. "Encontrei Morrison", disse Colton, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Maria sentiu o coração acelerar. "Onde?" "Cidade de Cedar Falls, a 2 dias de cavalgada daqui. Chegou há 1 semana, já conseguiu a confiança da congregação local." Colton virou-se para ela, e mesmo na penumbra, Maria pôde ver a determinação em seus olhos. "Amanhã vamos para lá." "Nós 3?" "Nós 3, confirmou ele. "John fica na cidade, em lugar seguro, enquanto nós resolvemos isso." Maria assentiu, mas sentiu um aperto no peito. Durante aqueles 3 dias, havia se permitido imaginar que aquela vida pudesse durar para sempre. Ela, John e Colton, vivendo como uma família improvisada, mas verdadeira. A perspectiva de voltar ao mundo real, de enfrentar Morrison e suas acusações, parecia subitamente assustadora. "Está com medo?" perguntou Colton, percebendo sua hesitação. "Não de Morrison", disse Maria, surpreendendo-se com a própria honestidade. "Estou com medo depois, do que vai acontecer quando tudo isso acabar." Colton permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nas estrelas. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma suavidade que Maria ainda não havia ouvido. "Depois você e John vão ter a vida que merecem", disse ele. "Uma vida sem medo, sem olhar por cima do ombro a todo momento. Vão poder voltar para casa ou escolher uma nova. O mundo vai estar aberto para vocês." "E você?" perguntou Maria, embora parte dela tivesse medo da resposta. Colton se virou para ela, e por um momento Maria viu além da máscara de tranquilidade que ele sempre usava. Viu um homem que havia passado anos sozinho, que havia se acostumado a não ter nada além de si mesmo, mas que nos últimos dias havia descoberto o que era ter uma família esperando por ele em casa. "Eu vou estar onde vocês estiverem", disse ele finalmente, e as palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão e uma promessa. Maria sentiu algo se completar dentro dela. Não era apenas gratidão, não era apenas alívio por ter encontrado proteção. Era algo mais profundo e mais perigoso. Era amor, crescendo devagar como uma planta bem cuidada, alimentado por respeito mútuo e confiança construída gesto por gesto. "Colton", começou ela, mas ele levantou a mão suavemente. "Não precisa dizer nada agora", disse ele. "Primeiro vamos terminar isso. Depois vamos ter todo o tempo do mundo para decidir o que queremos construir juntos." Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Maria aceitou, e quando se ergueu, ficou mais perto dele do que pretendera.
Por um momento ficaram assim, separados apenas por alguns centímetros, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço carregado de possibilidades. Colton ergueu a mão livre e tocou gentilmente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha num gesto de uma ternura infinita. Você é mais forte do que imagina, disse ele, e merece ser feliz. Então se afastou, respeitoso como sempre, deixando que ela decidisse o ritmo de qualquer aproximação. Maria o observou entrar na cabana e ficou ali por mais alguns minutos, tocando o rosto, onde ainda sentia o calor de seus dedos. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia uma promessa. Amanhã enfrentariam Morrison. Amanhã lutariam pela justiça que ela merecia. E depois, construiriam algo novo, algo que fosse só deles, juntos.